Salve, salve! Dando sequência então na página 27. Porque tudo é gerado por ela, porque tudo é criado por ela, porque tudo é mantido por ela. Ela quem? A natureza. Mas muitos, por não conhecer a natureza, é que pensam que se governam. Quem é que lhe dá a vontade para fazer isso ou aquilo? A natureza. Quem é que dá o pensamento para fazer isso ou aquilo? A natureza. O magnético é que dá o pensamento mal e o elétrico é que dá o pensamento bom, o bem. Agora, quem não se conhece e não conhece a natureza, diz inconscientemente: sou dono de minhas vontades. Eu é que me governo. Ainda mais diz: eu é que sei quem sou. Então diz: eu sempre, eu e eu que fiz, eu que faço. Eu é que tenho e sempre eu em tudo. Tudo isso por não se conhecer. Então pensa e julga que se governa. Que triste, né? Nós temos vida, não sabemos nem usar a própria vida. Não nos governamos. Não somos conscientes. Somos umas marionetes inconscientes. Lastimável, né? Então compartilhe para que mais pessoas passem a ser conscientes, por gentileza. Quer dizer que a natureza lhe gerou, a natureza lhe fez, a natureza lhe criou, a natureza lhe mantém, a natureza somente fez tudo isso e não tem ação sobre os seus feitos. Somente nas entranhas de um contrafeito. O contrafeito é aquele que não sabe o porquê do feito, não sabe a origem do feito, os movimentos do feito. É o que vê tudo e não sabe nada, porque não sabe o porquê do tudo aparente, pois a natureza mantém todos, fez todos e criou todos e governa todos. E remédios para tratar de todos, da flora vegetal e da flora marinha. Então a natureza é que governa tudo e todos, porque todos os feitos são feitos por ela. Então o poder dos poderes acima de todos, dos feitos dela, a natureza. Mas quem não sabe para que vive, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que assim é. Sabe que existe, mas não sabe por que existe. Sabe que é um animal racional, mas não sabe por que é um animal racional. E por isso não podia saber que era governado pela natureza, por desconhecer o seu ser e o porquê de seu ser. E dessa forma, por desconhecer a sua própria existência, também desconhecia que era governado pela própria natureza. E todos são governados pela própria natureza. A natureza fez os seus feitos para governá-los. Portanto, tudo que existe é a evolução natural da natureza. Ninguém é culpado e não há culpados por ser evolução natural da natureza. A natureza é que governa tudo e governa todos. Quando é que nós somos culpados? Nós somos culpados pelo fato de sair do estado natural. Nós é que demos origem à natureza e ficamos incubados aqui até chegar o tempo certo de nos desenvolvermos para poder voltar para o mundo racional. A causa da existência de tudo e a causa da existência de todos é a natureza. Quem está unido à natureza está unido ao mundo racional. Quem está unido ao mundo racional comanda toda a deformação racional, toda essa degeneração racional, porque acima da natureza deformada tem o mundo racional, o comando verdadeiro geral da natureza. A vida foi feita assim por não serem daí deste mundo de matéria, que os causadores dessa vida são os próprios habitantes que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Por isso o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Seus próprios habitantes é que constituíram a vida assim dessa maneira. Então quem é o causador da vida ser assim? Seus próprios habitantes. Quem fez a vida assim? Seus próprios habitantes. E por isso o mundo é consequência de seus próprios habitantes. A vontade é livre. Tiveram vontade de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e por a vontade de ser livre, vieram progredindo por conta própria. E até hoje estão progredindo por conta própria. Quem fez esta vida? Os seus próprios habitantes. Quem são os causadores dessa vida? Os seus próprios habitantes. Então, quem fez a vida? Seus próprios habitantes. Por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, por livre e espontânea vontade? Você acha que tem uma controvérsia? Primeiro ela fala que é a natureza, depois nós, os próprios habitantes.
Tem que estudar cultura racional. Esse livro não é para ser lido, é para ser estudado. A vontade é livre e até hoje a vontade é livre e abusaram da livre expansão da vontade e até hoje aí estão abusando da livre expansão da vontade. Então cuidado com o livre-arbítrio. Quem são os culpados de aí estarem? Os seus próprios habitantes. Então quem fez este mundo assim? Os seus próprios habitantes. Quem procurou ser assim como é? Os seus próprios habitantes. Então quem é o causador do sofrimento? Os seus próprios habitantes, e por isso nunca se apresentou quem fez esse mundo assim. Não foi feito por Deus. Eu tenho que falar todas as lives. Parem de acreditar que esse mundo foi feito por Deus. Parem de acreditar que Cristo vai voltar aqui para salvar a humanidade. Parem com isso. Porque quem fez este mundo assim, aí estão sofrendo as consequências que são seus próprios habitantes. E a vontade é livre, e continuam com a livre expansão da vontade, fazendo tudo como querem e como entendem e como acham que é preciso, mas como passaram por várias transformações, é que perderam a noção de toda a vida anterior, como quando vieram descendo, que foram perdendo as virtudes, e as virtudes se transformando em outros seres, até vir a extinção da primeira vida, quando se extinguiram uns tantos em cima da planície gomosa e outros tantos em cima da resina. Aí o princípio da deformação, a segunda vida deformada, começará a nascer do chão, ficando alheios a todo o passado. Nascendo sem noção de coisa alguma, sem coisa alguma saber, vieram evoluindo a muito custo, depois nascendo e morrendo, ficaram completamente desconhecidos de todo o princípio, por se transformar de uma vida para outra e de outra para outra, a reprodução. Nasceram rudes, como bichos, sem saberem de onde nasceram e por que nasceram, e de forma que perderam a noção de todo o princípio do antes de ser assim, o que era. E vieram evoluindo aos trancos e barrancos, e novas gerações e mais novas gerações, e o desenvolvimento, até que a muito custo chegaram nessas condições. Vieram descendo de classes. Antes de nascerem do chão, eram habitantes do espaço, e assim mudando de classe, a extinção de uma classe passando para outra, ficaram completamente sem noção do passado, como aí estavam, sem noção do antes de ser o que são, como eram. Portanto, o mundo é consequência de seus próprios habitantes, que o princípio deste mundo foi quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, por a vontade de ser livre, como até hoje a vontade é livre, e abusam da livre, espontânea vontade. E até hoje, se são sofredores, os culpados são os próprios habitantes, e por isso até hoje regem com o livre-arbítrio e com a livre expansão da vontade, fazendo o que entendem. Que lástima. O ser humano tá nesse buraco do furacão aí, vamos dizer, né? Tá no olho do furacão, achando que tá tudo bem, né? Muitos se drogando, se prostituindo, achando que a vida tá no oba-oba, agindo compulsivamente em relação à matéria, né? Querendo comprar cada vez mais coisa. Ai, ai. Você vê que a mente tá tão fraca que eu já nem lembro onde que eu parei. A degeneração, gente. O ser humano tá de um jeito, né? Não lembro nem o que comeu ontem na janta. Comeu um pastel. Isso eu lembro. Então, muito obrigada a todos que compareceram, aos que vão comparecer. Sejam persistentes. Tem os vídeos aqui no TikTok, mas tem também no Facebook, Melina Arantes Gonzalez. Procurem, vasculhem o mundo atrás desse livro. E na verdade só tem uma gráfica aqui no Brasil, por enquanto, no Rio de Janeiro. Se adquire pelo www.culturaracional.com.br. Tem no YouTube os livros em áudio, não sei se tem todos. São 1000 livros, tá? 1000 livros. Imagine se toda a humanidade vai ter condição de comprar os 1000 livros. Eu tenho 27 anos de cultura racional, ainda não tenho os 1000 livros. Se eu tiver uns 200 livros, é muito. Né? A vaidade aqui, vamos dizer, orgulho, a presunção, sei lá o que, magnetismo...